Queridos, graça e paz a todos. Uma alegria muito grande, quero aqui particularizar, eu digo, querido pastor Roberto. Na verdade, quando nós recebemos o convite, chegou até nós e minha esposa partilhou, o quanto nós ficamos inquietos, desejosos, um anseio no coração e com sentimento tão somente de agradecer a Deus. Particularmente a vida do pastor Roberto, já antes daqui da Igreja Batista do Farol, e Claudinha, nós já tínhamos uma história e na vida do meu ministério, por tudo que aconteceu até a minha caminhada hoje, ministerialmente falando, na Igreja Batista do Cordeiro, casamento, batismo, seminário, consagração, enfim. Eu queria que você pudesse abrir o texto sagrado de Deuteronômio, capítulo 8. Na verdade, viemos prestigiar e ficamos muito, dizia o pastor, lisonjeados e muito felizes. Depois de 10 anos, 11 anos precisamente, Slide, a gente poder estar com os irmãos, partilhar E nesta semana, pastor, eu poderia dizer uma Jesuscidência, mas partilhando de um texto, gratidão em tudo. E justamente na sexta-feira que o querido irmão ligou e telefonou à tarde, que eu estaria partilhando à noite. E minha esposa disse, fale sobre gratidão. E é justamente isso que eu queria falar. Agradecer em tudo, em tudo. E é curioso a gente perceber nesse texto, que quando a gente percebe a trajetória do povo de Israel, o momento do povo de Israel, a caminhada do povo, tão somente o povo saía de uma situação de deserto, estava aprendendo não mais a entender na ideia que existem vários deuses, mesmo adorando um só Senhor, saindo de uma visão agora enoteísta para uma visão monoteísta, na ideia que Deus quer ser Senhor de nossa vida. Deus quer desfigurar, talvez, deuses em que eu e você muitas vezes levantamos na nossa caminhada. E somos tentados a levantarmos na nossa vida. Eu queria traduzir talvez essa ideia como sentimento do nosso coração nesta manhã e daquilo que Deus colocou também em nosso coração durante esses dias em leitura. A partir do verso 1, Deuteronômio capítulo 8. Diz assim um texto: tenham cuidado de obedecer a toda a lei que hoje lhes ordeno, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu com juramento aos seus antepassados. Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los, pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com o maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se gastaram e os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Veja o verso 6. Obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor, pois o Senhor, o seu Deus, os está levando para uma boa terra, cheia de riachos e tanques de água, de fontes que jorram nos vales e nas colinas, terra de trigo e cevada, videiras e figueiras, azeite de oliva e mel, terra onde não faltará pão e onde não terá falta de nada, terra onde as rochas têm ferro e onde vocês poderão extrair cobre das colinas. Depois que tiverem comido até ficarem satisfeitos, louvem o Senhor, o seu Deus, pela boa terra que lhes deu.
tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus decretos, que hoje lhes ordeno. Vamos orar. Ó Deus, nós te louvamos, Pai, por tua bondade, porque tu és santo, tu és Senhor. Obrigado, Pai, pela oportunidade que temos de experimentarmos a perspectiva como igreja, a partir dos nossos relacionamentos, meu Pai, revelarmos tão somente, Senhor, a tua palavra, a manifestação do teu Espírito, através do nosso modo de pensar, agir, para que teu nome continue sendo glorificado aqui na terra. Por isso, Senhor, fala conosco, continua falando conosco, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós aprendemos biblicamente que quando o apóstolo Paulo diz: deem graças em toda e qualquer circunstância, pois esta é a vontade de Deus para vocês, de modo que nós aprendemos que em Cristo Jesus, Deus nos ensina a viver de alguma maneira, de modo que eu e você possamos ser estimulados a agradecer a Deus em toda e qualquer circunstância. É bem verdade que a gente vai aprendendo que o tempo não volta. É bem verdade que a gente vai aprendendo, como dizia um certo colega, professor de física, e ele com os seus alunos perguntando para que calculasse o movimento daquele relógio, e de repente alguém chega lá no final e na conclusão, em resumo, ele diz: olha, o pêndulo do relógio com todo aquele número, grau, velocidade, ele vai e volta. Ele diz: olha, todos os números estão certos, mas na sua conclusão, na verdade, ele vai, mas não volta. Ele vai para um lado e vai para o outro. Vai para um lado, vai para o outro. E o que vai ficando, na verdade, tão somente em sã consciência, é aquilo que nós chamamos como memória, como marcas na nossa vida, e que de alguma maneira a gente aprende, olhando para a experiência do texto do povo de Israel, como quem sabe Deus queria fechar ciclos e etapas na nossa vida, na vida do seu povo. Por isso, a perspectiva, queridos, do texto sagrado, não só de abster-se na ideia de culto a outros deuses, mas, por outro lado, Deus adverte um povo para que não vivesse diante dos perigos de uma vida autônoma, uma vida na ideia como autossuficiência, ou talvez na ideia da justiça própria. Chegar nesse momento de uma saída de um deserto, de um momento em que talvez a gente se sente talvez tão impotentes naquilo que a gente construiu, naquilo que a gente conhecia, naquilo que a gente sabia e se achava às vezes tão dono de si, controle da nossa própria vida. É quando a gente passa a aprender agora que, entrando na verdade, Deus nos preparando para uma terra, uma nova Jerusalém, para estar na sua presença, desfrutando da sua presença. Deus quer nos preparar para a eternidade. Deus está nos preparando para a eternidade. De modo que nós aprendemos, queridos, como dizia Rubem Alves, um dos grandes males na vida de muitos é pensar que a eternidade é aqui. É quando eu e você, de alguma maneira, passamos a pensar que temos controle, que somos Senhor, que de alguma maneira nós planejamos e tudo vai acontecer conforme o nosso desejo. E aí, queridos, nós passamos a olhar para a experiência desse momento do texto. Israel agora, ou seja, Deus aponta Canaã como terra prometida, como centro da vontade de Deus, e que o povo, na verdade, agora lembrasse da orientação providencial do Senhor durante os 40 anos no deserto. Eu sempre estive com vocês, mas por outro lado Deus também está dizendo: olha, em preparação para esta terra, eu quero fechar um ciclo na vida de vocês. Eu quero fechar uma etapa, eu quero na verdade fechar esse ciclo previsto, como um tempo previsto do Senhor na sua vida.
apontar, queridos, para a terra, ou almejarmos adentrarmos na terra prometida, ou nesta nova Jerusalém, Deus quer fechar ciclos na nossa vida. Já percebeu, queridos, que quando a gente vai deixando algumas coisas para trás, e a gente não consegue fechar alguns ciclos na nossa vida, parece que a gente vai entrando num emaranhado, a gente vai se alinhando cada vez mais, vai dando cada vez mais nó na nossa vida. E como desatá-los? Deus aponta, queridos, na ideia então, apontar para a nova Jerusalém, fechar esse ciclo do deserto. E Deus tão somente diz: não esqueçam de mim. Está perto da bênção, está perto da nova terra, estamos almejando esta terra, já conquistamos, estamos fechando uma etapa. Não esqueçamos do Senhor. Por isso, quando nós pensamos então na ideia do capítulo todo, na perspectiva agora da ingratidão, por outro lado, se Deus espera a gratidão, quando nós olhamos então, queridos, para o Antigo Testamento, na perspectiva então de gratidão, por exemplo, quando o salmista diz: entrai por suas portas com ações de graça, e nos seus átrios com hinos de louvor, rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. É curioso a gente perceber que o verbo traduzido aqui na perspectiva no Antigo Testamento, no hebraico, por render graças, é tão somente a ideia do iadá, que significa reconhecimento, confissão pública dos atos de Deus na história. Louvado seja Deus, queridos, por esta igreja, louvado seja Deus pelos 100 anos dessa igreja. De modo que então, queridos, agradecer a Deus, muito mais que expressão ou palavra, muito obrigado, mas a ideia é louvor e adoração. Louvor não na perspectiva propriamente musical, mas como expressão do reconhecimento dos atributos de Deus. Deus é bom, Deus é santo, Deus é maravilhoso, Deus não nos abandona, Deus não nos desampara. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Por isso Deus, quando olha para o povo: não esqueçam de mim, louvem o meu nome, é reconhecer os atributos de Deus em confissão pública. É por onde eu e você nós passamos, é por onde eu e você nós exercemos nossas atividades no dia a dia. É quando temos a oportunidade que diante das pessoas, muito mais que palavras, muito obrigado, Senhor, mas é tão somente dizer: Senhor, Tu és bom, Tu és santo, Tu és misericordioso, Tu és fiel, Tu és maravilhoso, porque o Senhor tem cuidado de mim, o Senhor tem preservado a minha vida, mas não para fazer a minha vontade, mas para fazer tão somente como cantamos, para que a nossa vida seja para o louvor da Sua glória. Queridos, olhar para essa experiência, eu lembro do escritor, querido Zygmunt Bauman, grande sociólogo polonês, quando ele fala sobre a perspectiva da nossa vida. Todos nós, de alguma maneira, inerentemente, nós almejamos a prolongar a nossa vida. Fico feliz porque eu fui aluno da Escola Bíblica Dominical aqui da irmã Leonor. Até os seus 100 anos. Acompanhando em redes sociais, mas muito feliz pela bênção da longevidade e por aquilo que ela deixou como legado. Eu dizia aqui também anos passados, porque eles comemoravam mesmo mês e a mesma idade que meu avô paterno também tinha, mês de agosto, não é isso? Não é isso? Completaria 101 anos. 102 anos, era o mesmo mês, eu brincava com ela. Ela hora outra nas festividades, ela chegava para mim, minha esposa, ela fez: pastor, eu não posso não, mas eu estou comendo aqui uma coxinha. Eu adoro uma coxinha. Ela: não diga nada a ninguém não, eu estou comendo aqui escondido. Figura.
Todos nós almejamos a longevidade da vida. Não só pela longevidade, Zygmunt Bauman também coloca a ideia que nós não só queremos prolongar a nossa vida, mas termos essa sensação que produzimos. Não sei por quando nós vamos nos aposentar agora, mas mesmo nos aposentando, como é bom a gente continuar produzindo, tendo essa sensação que estamos produzindo frutos na nossa família, no nosso trabalho, no reino de Deus. Não como um sacrifício, na ideia que para muitos tem aquela ideia do tripalho, do sofrimento. Não, não é essa não. Aquela que muitos dizem assim, eu vou para a guerra, vou para a luta. Não, mas era o outro lado, a ideia do poiesis, prazer, sensação daquilo que eu faço, eu tenho uma alegria, prazer, mesmo doendo, mesmo sofrendo, mas que prazer é este? Servir e glorificar em tudo o que faço o Deus vivo. Zygmunt também colocava a ideia não só como a nossa vida social, para que possamos ter essa sensação de bem-estar. Então agora Moisés, usado pelo Deus vivo, 4 princípios eu quero concluir. Primeiro princípio para a nossa vida, é que na nossa caminhada para a terra prometida, na nossa caminhada como igreja, e deixe-me abrir aqui um parênteses, como é bom, queridos, como servos e servas de Deus, entendermos o nosso lugar no reino de Deus, na igreja do Senhor Jesus, a nossa função, o nosso papel, para que eu e você possamos exercê-lo com muita alegria, com muita afinco e dedicação ao Senhor. Igreja, queridos, eu tenho aprendido, e como o pastor Roberto bem colocou, é muito bem diferente, a responsabilidade aumenta, sobrecarga, os desafios, dilemas, não importa a quantidade, parece que muda apenas de endereço. Igreja vai se tornando e a gente vai aprendendo nessa perspectiva, igreja como hospital, onde podemos ser acolhidos, onde podemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Muitas pessoas felizes, mas também por outro lado muitas pessoas precisando de um afago, de um abraço, mesmo que a gente não diga nada, mas de nossa presença. Eu estou aqui com você, chorando com você, passando a noite com você, eu estou aqui ao seu lado. Na perspectiva então, para aquele que almeja entrar na terra prometida, Deus usa Moisés e diz agora para ele, e através dele, lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, e Moisés diz ao povo, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos para humilhá-los, pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, e se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Primeira coisa, queridos, a peregrinação no deserto, o sair do deserto. Deus nos põe à prova, através da sua pedagogia. Eu lembro de um texto muito precioso, pastor Roberto, que eu tenho até hoje de cabeceira. Se eu não encontrar o pastor Tasso aqui, mande um abraço para ele. Um texto que ele escreveu eu tenho no meu coração e guardado, sobre a teoria do caos, a pedagogia de Deus. E ele partilha de um modo muito singular, de como Deus muitas vezes trabalha na nossa vida e usando a história do povo de Israel em cada momento de cativeiro. Que Deus permite a nossa vida muitas vezes se desarrumar. Muitas vezes se permite na nossa vida, e Deus permitindo assim um caos,
para que possa ser gerada uma nova ordem, uma nova organização na nossa vida. Eu lembro da história de um homem que tinha medo de voar de avião. E até que um dia, no seu primeiro voo a trabalho, ele passa por uma turbulência. E naquele momento já de estresse, antecipadamente, mas vivenciando agora a realidade, aquele piloto não consegue segurar o avião, mas consegue aterrissar, se despedaça, praticamente todo mundo morre, poucos, e ele ali um dos sobreviventes, vai nadando até um lugar remoto, e ali ele reclama. Por outro lado, ele agradece a Deus por estar vivo, mas como assim? E ele vai caindo em si, percebe que olhando para um lado, olhando para o outro, não tinha nada, ele precisava reconstruir a sua vida, recomeçar, não tinha ninguém, acender um fogo, construir uma casa, e ele começa a fazer tudo aquilo, e de repente entrando nesse ciclo da vida, em que muitas vezes eu e você, nós somos tentados, até que um dia, um desses dias de rotina, que ele sai para caçar, para buscar alimento, água, quando ele volta por volta do meio-dia, o sol intenso, ele ainda longe, percebe aquela fumaça, ele sai correndo, quando ele percebe, era a casa dele que estava pegando fogo. Ele corre, pega água, areia, joga, tenta apagar aquele fogo que ele tinha esquecido na noite anterior. Ele não consegue, já exausto, ele para, abaixa a cabeça, se volta para o mar, senta sobre uma pedra, e ver tudo aquilo sendo destruído, mais uma vez, ou seja, na sua vida. E ele diz: até quando, Senhor? Até quando? E de cabeça baixa, depois de alguns minutos, ele sente um toque no ombro dele, ele se assusta. Olha para o lado, ali estava um fuzileiro naval, e diz tão somente: vamos para casa. Quando ele para: mas como você chegou aqui? Ele diz: nós vimos o seu pedido de socorro, a fumaça, aquele fogo. Ele: mas vamos para casa? Queridos, quando Deus nos põe à prova, passando pelo deserto, pode ficar certo, ainda que a sensação de sendo humilhados, como disse a Israel, Deus quer conhecer as nossas intenções e se iremos obedecê-lo. Segundo princípio que nós aprendemos aqui é que Deus quer nos sustentar com o seu maná. O texto no verso 3 ainda do capítulo 8, ele diz assim: ele os humilhou e os deixou passar fome, e depois com o seu maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhe que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Aquilo que era desconhecido passa a ser, queridos, o sobrenatural, o pão do céu. O povo, na verdade, passa agora e é desafiado a reconhecer que o quanto nós precisamos depender mais de Deus, que a nossa vida está passando, que nós somos peregrinos nesta terra, que daqui nós não levaremos nada, mas tão somente Deus quer preparar a sua igreja, Deus quer nos preparar de um modo singular, para que eu e você, nós possamos caminharmos juntos para esta nova Jerusalém, para esta nova terra. Por isso, queridos, o sentimento de gratidão agora na expressão para o povo, queridos, é que o povo pudesse perceber o quanto Deus quer que entendamos, que aprendamos, a que eu e você possamos estabelecer um relacionamento com Ele, na mesma perspectiva do maná. Eu não sei o que vai acontecer comigo amanhã, daqui a poucos minutos, daqui a poucos segundos, ainda que façamos planos diante da nossa vida,
Mas como nossa vida, como quem sabe essa ideia de uma nuvem, que ora está tão bem formada, estruturada, mas ora se dissipa, se desvanece, deveríamos dizer, se o Senhor quiser, nós faremos isto ou aquilo, e viveremos. Por isso a perspectiva do maná agora, queridos, é tão somente uma relação diária, uma dependência de Deus diariamente, naquilo que Deus quer e espera de mim e de você para com Ele. Relação esta, queridos, que nós aprendemos, que diante da palavra do Senhor, bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite, constantemente, diariamente. É essa perspectiva do Senhor de uma relação. Ou talvez quando o salmista, queridos, ele expressa a sua ideia, como desejo no seu coração, uma coisa pedi ao Senhor, é que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor, todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação, no seu templo, pois no dia da adversidade Ele me guardará protegido em sua habitação, no seu tabernáculo me esconderá, e me porá em segurança sobre um rochedo, então triunfarei diante dos meus inimigos, e em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações, cantarei louvores ao Senhor. Poderíamos talvez então dizer, que mesmo durante a semana, indo para a igreja, de onde nós moramos até a igreja, dá cerca mais ou menos de 9,5 km, e hora ou outra, durante a semana, minha pequena de 4 anos, ela vai para a porta, abre os braços, as pernas, e diz, papai, o senhor não vai. Mas papai precisa ir para a igreja. Mas papai, então, deixa eu ir com você, porque lá eu posso ficar brincando, lá eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. Vai ter escolinha hoje, vai ter salinha hoje, para aprender na Bíblia. É a sensação, queridos, um sentimento como criança do prazer de estar na presença do Deus vivo. Até porque o sentimento do salmista aqui de viver na casa do Senhor é tão somente, queridos, não se trata de uma ambição, como se fosse na ideia do morar, de um sacerdote estar, ter a responsabilidade de residir, como antigamente um levita, não. Mas a ideia como desejo de desfrutar da presença do Deus, que é tipificado pelo templo, ou seja, lugar da presença do Deus vivo. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, Ele ou eu estarei presente. É quando eu e você, nós nos reunimos num espaço como este, numa sala de uma escola bíblica dominical, é o prazer de estar na presença do Deus vivo, durante a semana, num lar, numa casa, enfim, mas é estar no nome do Senhor. Ou seja, queridos, a ideia do maná diariamente se assemelha na ideia que eu e você, nós precisamos aprender e ter uma relação com Deus, é constantemente, diariamente. Se formos lembrar, talvez, na ideia, perspectiva da mulher samaritana, diante da indagação, queridos, então, a questão é, onde adorar ao Deus vivo, se é no Monte Jerusalém, no Monte Gerizim, e Jesus quebra esse paradigma e diz, olha, nem lá, nem cá, mas Deus busca os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E aí, queridos, o lugar de adoração é onde eu e você estivermos na presença do Deus vivo, adorando no carro, na casa, no hospital, no ônibus, onde eu e você temos a condição de estarmos vivos, na presença do Deus vivo, a partir dos nossos relacionamentos. Não esquecendo, queridos, que diante da nossa condição, não deixemos de congregar, ou seja, de estarmos juntos como igreja coletivamente, para adorarmos e celebrarmos o Deus vivo. Então, queridos, assim como aprendemos, Jonas adorou, por exemplo, dentro de a barriga de um peixe, Daniel na sua cova, Sadraque e seus amigos, queridos, na fornalha,
Moisés e o povo de Deus, israelitas no deserto, Davi em cavernas, Paulo e Silas na prisão. Nós acompanhamos um jovem em Olinda, que ele frequentou a nossa igreja, a primeira igreja batista em Ouro Preto. Foi criado, e logo quando nós chegamos, há 9 anos, ele estava um pé dentro, um pé fora, e hoje esse jovem com 24 anos, está envolvido com drogas ilícitas. E ele no início do ano, ele foi preso, no bairro de Ouro Preto, por 6 miligramas de pedras de crack que ele estava, com outro colega. E eu fui com um membro da nossa igreja, advogado, visitá-lo. Constrangedor, queridos. E ali, quem conhece os penitenciários do nosso país, e ali no Cotel, Grande Recife, uma das penitenciárias ali da nossa região. Nós somos naquele parlatório, ele entrou, nós nos aproximamos numa grade que mal podia passar o nosso dedo midinho. Mas o nosso dedo midinho foi um aperto de mão, pastor. Foi o nosso aperto de mão, naquele instante. Os olhinhos dele brilhavam. E em resumo, ele dizia: pastor, eu não me culpo por estar aqui. Mas eu olho para esta minha experiência, não como punição, mas como o meu deserto, o meu encontro com Deus. Porque lá dentro, com trabalho também de evangélicos, ele passou a frequentar os cultos ali dentro da prisão. A fazer daquele lugar, espaço físico, um lugar de adoração. Um lugar onde ele poderia dizer: eu posso buscar o meu Deus diariamente, estar na presença dele. Moisés, como terceiro e penúltimo princípio, diz agora então: tenham cuidado de não esquecer do Senhor, do seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, às suas ordenanças, aos seus decretos que hoje lhes ordeno. Não aconteça que depois de vocês terem comido, ficarem satisfeitos, terem construído, de aumentarem ouro, prata, não esqueçam do Senhor, do seu Deus, que os tirou do Egito da escravidão, que passou com vocês no deserto, e hoje vocês estão adentrando na Nova Jerusalém. Já percebeu que Deus particulariza, Deus singulariza a nossa vida? Olha para mim, para você e diz assim: Sandrino, eu quero preparar, estou preparando você para esta Nova Jerusalém. E diante desse último princípio, queridos, é Ele quem nos capacita, é Ele quem nos sustenta. Se nós observarmos, por exemplo, queridos, nós lemos o capítulo 8, mas se você observar um pouquinho no capítulo 6, o povo de Israel estava aprendendo, de modo que ali, como quem sabe, no ressoar, como um eco em seus ouvidos, no verso 3 do capítulo 6, a palavra de Deus diz: obedeçam e ouça, ó Israel, e tudo lhe irá bem. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. É como quem sabe Deus dizendo, queridos, para mim e para você, que Ele não admite ser trocado, Ele ser igualado a nada e ninguém neste mundo. Ele quer ter o seu lugar na nossa vida, Ele quer reinar na nossa vida, Ele quer ser Senhor na nossa vida.
Por isso, queridos, Ele desarruma, Ele desconstrói, para Ele reinar, Ele sara, Ele cura, queridos, as feridas, para restaurar, queridos, e o nome dEle ser glorificado. Vocês estão passando, ou seja, passaram pela escravidão no Egito, estão fechando um ciclo no deserto, e agora estão adentrando nessa nova Jerusalém, terra esta que mana leite e mel, e conforme lemos, queridos, o Senhor, o seu Deus, está levando para esta boa terra. Não é isso que nós almejamos? A motivação de nós estarmos num lugar como este e outras agências na presença do Deus vivo. Nós almejamos esta terra, queridos, esta nova Jerusalém. Por isso, queridos, de modo muito particular a cada um, Deus, e nós aprendemos agora com a palavra dEle, é Ele quem nos capacita, quando Ele diz assim nos últimos versos, 15 a 18, Ele os conduziu pelo seu imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca, sem água, serpentes e escorpiões. Ele tirou água da rocha para vocês e os sustentou no deserto, com maná que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo fosse bem com vocês. Não digo então em seu coração, a minha capacidade, a minha força, as minhas mãos ajuntaram para mim tudo isto. Não, mas lembrem-se do Senhor, do seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Deus quer ser Senhor, porque Ele é da história. Deus é Senhor da sua igreja, e Deus quer ser Senhor até os confins da terra de nossa vida. Que Ele nos ajude. Não esqueçamos do Senhor. Diga à pessoa que está ao seu lado, não esqueça do Senhor. Diariamente, não esqueçamos do Senhor. Peregrinação, somos peregrinos nessa terra. Deus quer nos sustentar com o seu maná, estabelecendo uma relação diária. Tenhamos o cuidado de não esquecermos do Senhor. Almejamos, desejamos esta terra. Estamos sendo preparados para adentrá-la. A palavra de Deus nos diz que todo aquele que crê em mim e perseverar até o fim, será salvo, disse Jesus. Percebeu, queridos, que quando nós lidamos com a sensação de perda, é algo terrível na nossa vida. Seja diante de coisas, mas principalmente pessoas. É curioso a gente perceber momentos assim, quanta gente vive um sentimento e emoção tão intenso. A gente olhar para trás e algumas pessoas que ficaram para trás, e outras pessoas, soldados, servos e servas, que já foram chamados para esse quartel celestial. Mas já percebeu então, queridos, o fato de nós existirmos e Deus permitir ainda o fôlego de vida na minha e sua vida, com mais ou menos idade, não é porque eu e você somos melhores do que esses que já se foram. Não. Então somente eu consigo perceber na história que aqueles que ficaram pelo deserto, Deus ainda quer continuar usando a sua igreja, o seu povo, nesta geração, para que eu e você possamos louvar a Deus. Lembra da ideia de gratidão? É difícil a tradução para muito obrigado na expressão hebraica. Por isso a ideia, quando a gente percebe nos Salmos,
era louvar. Poesias, cantos, na presença do Deus vivo, reconhecendo os atributos de Deus e com uma confissão pública. Abramos a nossa boca e que a nossa vida fale mais alto lá fora, que Jesus é Senhor, que Ele reina, somos peregrinos, e que possamos manter essa relação com Deus vivo, diariamente, amém? Que Deus abençoe, que Deus nos abençoe.